Eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar um hibisco cor-de-rosa numa toalha de rosto. E o versículo que eu escolhi, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 5, que diz assim: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz todas as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá de Deus o louvor. Aqui nós temos o risco que você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Eu vou começar esse trabalho pelos fundinhos e eu vou usar um pincel número 6 aparado, um pratinho. Nesse pratinho eu vou colocar uma pincelada bem gorda de amarelo bebê, eu vou colocar uma pincelada de azul caribe e vou colocar uma pincelada de verde oliva, mais um pouquinho do verde oliva. E agora eu vou pegar esse pincel e vou mergulhar na água. Agora eu tirei, ó, eu tenho aqui, ó, umas gotinhas de duas gotinhas de água. Olha só. Vou puxar o verde oliva, vou puxar o azul caribe, eu tô diluindo, e eu vou já puxar aqui um pouquinho do amarelo bebê. Ficou bem diluído. E agora eu vou começar aqui com o verde oliva no cantinho. Olha, não tem água bastante para fazer correr essa tinta. Cantinho e limpo o pincel para fora. Aí eu tenho aqui é fita, aqui é cantinho, aqui eu tenho outro cantinho. Agora eu já vou pegar um pouquinho do azul. Vou pôr um pouquinho do azul aqui. Sem lavar o pincel, tá? Você viu que a gente fez aqui, só que aqui a gente tem uma área vazada também. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pôr um pouco dessa sujeira, que é a mesma quantidade, a mesma intensidade da tinta aqui, tem que ficar aqui. Agora, eu vou pegar aqui um pouquinho desse mais claro. Vou passar pro lado de cá. Onde tem essas coisinhas aqui, você vai colocar o azul, mas a gente vai pôr só depois. Porque esse, por exemplo, aqui são florzinhas, tá por cima da fita. Então, não tem como eu colocar agora e depois fazer a fita por trás. Aqui também tenho, então, o que que eu fiz? Ó, deixei um espaço e vim sumindo com essa tinta pra cá. Aqui nesse canto, eu vou continuar com essa mesma cor, que é esse aqui mais clarinho. Aqui azul. E aqui, ó, só venho limpando o pincel de forma que esse fundo se confunda com esse, ó. Por trás da fita é o mesmo tom. Oliva aqui, pra ficar mais escurinho. Pode ser até oliva com um pouquinho do azul. Ó, fiz umas manchinhas. Eu gosto de fazer, geralmente eu faço fundo depois, porque quando a gente não tem muita prática, muita certeza, e esse é o caso de muitas alunas virtuais minhas, que elas estão no começo, então às vezes tem medo de colocar tinta, aí você faz todo aquele fundo, quando você termina, você percebe que a pintura ficou forte e o fundo às vezes fraco demais. Aí você tem que retocar. Então é por isso que eu acho
que fica mais fácil fazer o fundo depois. Esse daqui eu tô fazendo diferente, para mostrar para você que a gente pode fazer também. E se você já tem um pouquinho mais de prática, de experiência em pegar quantidade de tinta no pincel e misturar e manter a mesma proporção de cor, aqui, por exemplo, ó, vou chegar aqui, eu fiz a volta, tô chegando aqui com a mesma cor que eu terminei, que eu comecei desse lado, tá vendo? Então, quando você tiver bem mais segura do que tá fazendo, é bem legal fazer o fundo primeiro. Ali eu tenho um fundo mais azulado que eu gostei bastante. Eu acabei me distraindo e não coloquei o azulado por aqui. Então, eu vou colocar aqui, nessa entranha. Vou colocar um pouquinho aqui também. A gente tem que equilibrar. Vou colocar um pouquinho aqui. E vou sumindo. Mas eu gosto de deixar assim meio manchadinho. E aqui, o mesmo tom dali. Acompanho um pouco a fita, mas não é preciso fazer inteiro. Bom, passar um pouquinho desse azul aqui. E como eu tenho esse tom aqui, desse lado também. Aqui no cantinho eu vou deixar mais azulzinho. Assim. Acho que aqui também vou deixar um pouquinho mais azulzinho. Aqui, aqui, aqui e aqui nesse cantinho. Agora eu vou pegar o azul Caribe puro aqui, ó, sem a misturinha. E vou colocar nesse espaço. Vai ficar uma mancha assim mais certinha. Tá vendo que eu fiz assim uns tonhonhões aqui pra cima? Você deixa com o azul esses tonhonhões, olha aí. Aqui, ó, tá vendo? Começo de baixo. Eu tô preenchendo. Aí, à medida que vai subindo, eu vou enrolando assim, ó, com o pincel. E acaba ficando um tornado, um tufão. Sei lá. Vai ficando assim, redondinho. Aqui eu não posso pôr desse lado, mas desse lado eu posso pôr. Ó, pontinhas. Se o verdinho terminou bem manchadinho, esse azul ainda mais. Acho que chega. Aqui tem um pedacinho do azul que eu posso pôr também. Acho que esse subiu, então acho que eu vou subir aqui. Esse azul eu vou subir aqui em cima da folha. Só que eu preciso fazer a folha primeiro, né? Agora eu vou te mostrar como vou fazer a folha. Para fazer as folhas, eu vou usar essas mesmas cores, essa mesma paleta. Vou começar com o verde oliva. Eu sempre deixo, aqui nessa outra, eu deixo essa linha e essa ranhura. Isso significa que esse é o lado que eu quero deixar a sombra. Aí, eu vou colocar um pouquinho também do outro lado aqui, ó, com a mesma cor. Agora, eu vou usar um pouquinho do azul. Eu vou misturar aqui com oliva. Aqui embaixo eu tenho um pedaço da folha ainda. Eu vou fazer já todo esse pedaço aqui, ó. Azul aqui, um pouquinho do azul aqui. Você viu que sobrou um buraquinho? Aqui, bem rente com aquela linha que eu tinha no meio, eu vou puxar o amarelo bebê pra cá. Aqui eu tenho um pedacinho, então vou puxar também. Amarelo bebê de novo. Agora eu vou pôr do lado de fora da folha. Enfim, essa folha é igualzinha a todas as outras folhas que eu já ensinei que eu faço. A diferença é que tem uma mistura de cores, não é aquela folha verde. Antes de fazer a fita,
que tá por baixo dessas folhas, eu ainda vou fazer mais essa folha aqui para você ver. Ó, verde oliva. Eu começo com verde oliva, que é a cor mais escura, sempre no lugar da sombra. Você viu que essa folha aqui, ela tá por trás, ó, ela tá por trás dessa pétala, então toda essa área eu já ponho verde oliva. Aí, mais um pouquinho, faço o traço e vou puxar pro lado da ranhura. Mais um pouquinho e coloco um pouquinho do lado contrário. E sempre vai fazer um V, aqui pra dentro e aqui pra fora. Azul. Faço uma misturinha, por um pouquinho aqui. E agora, ó, basicamente tá preenchido. Eu tenho ali uns pedacinhos e tenho aqui a linha com um pedacinho. E nesse pedacinho que tem a linha, eu vou colocar o amarelo bebê e vou puxar pra fora. Aqui a gente colocou o oliva, puxou pra cima. Aqui a gente coloca o bebê e puxa o lado contrário. Ainda continua, ó, continua o V. Sempre que você for fazer isso, perceba, se você fizer o contrário, às vezes vocês fazem assim, puxa daqui pra lá e puxa daqui pra lá também. Dá uma linha reta. Não, é de baixo pra cima e de cima pra baixo. Deixa bem a ranhura, deixa bem riscado. E agora eu vou fazer uma folhinha que tem lá do outro lado pra gente poder fazer a fita. Eu vou colocar rosa bebê, rosa escuro e branco nesse laço. Eu vou começar aqui, ó, por essa parte. Tem dobras, e onde tem dobras, a gente coloca a sombra. A minha sombra maior aqui, a sombra mais escura, é o rosa escuro. Então, eu vou começar aqui, ó, com o rosa escuro, ó. Depois, eu vou pôr rosa escuro aqui, porque essa parte aqui, ela tá por baixo dessa. Eu vou puxar aqui por dentro o rosa escuro, ó. Agora, eu vou colocar o rosa escuro aqui, porque a gente tem uma dobra. E aqui embaixo da dobra fica escurinho. E olha como eu termino a pincelada. Eu dou uma puxadinha. Eu não deixo uma linha aqui. Novamente, com o escuro, eu vou colocar aqui, porque esse pedacinho aqui tá por trás dessa folha. Então, ele também fica mais escurinho. Agora, do lado de cá, eu tenho um escurinho aqui também. E aqui, ó, esse pedaço, eu vou colocar um escurinho assim, ó. Puxando pelo meio. Eu vou lavar o pincel para tirar o excesso da tinta. Que agora eu vou colocar a cor do laço, que é o rosa bebê. Primeiro, eu coloco aqui, ó. Esse rosa bebê, ele é bem no tom da toalha. Aqui tá mais clarinho, mas ali onde tem o felpudo, é bem essa cor que a gente enxerga. Eu não preciso preencher inteiro. Esse rosa bebê, ele vai fazer a transição entre o branco e o rosa escuro. Então, eu coloco e dou uma limpadinha. Olha só, ainda tem um espaço ali. Aqui também. Coloco o rosa bebê. Coloquei. Aí, agora, sem excesso de tinta no pincel. Eu vou apertar o pincel, esfregar o pincel para fazer a transição entre o rosa escuro e o rosa bebê. Aqui nem deixei espaço. Aqui, ó, eu vou deixar. Esse lado de dentro aqui, essa parte aqui vai o clarinho. Então, eu não vou chegar com rosa bebê na beiradinha. Agora aqui. E a transição aqui. Você viu que eu não fiz nenhuma borda
Agora sim, agora eu vou fazer a borda com o branco e agora precisa fazer a linha bem certinho, ó. Depois a gente pode até dar uma arrematada com o pincel zero ali naquele contorninho. Olha, aqui, ó, branquinho. Aqui eu risquei umas 3 vezes com o grafite. Quando secar esse branco, ele vai ficar, parecer manchado. Aí eu vou passar de novo o branco. Eu vou colocando a tinta bem de leve. Aí eu já venho limpando pra cima do rosa. Aqui, ó, essa área vai ficar bem mais clara. Aí eu venho limpando o pincel. Aí a minha mão fica bem levezinha. É só mesmo o peso do pincel. Aqui. Linha. Tiro o excesso da tinta pro outro lado. Aqui eu faço com o pincel assim, com a tinta pra cima. Aí eu vou girando assim, ó, pra fazer do lado de lá. Com a tinta pra cima também. Aqui vai ficar branquinho. Olha aí a dobra. Depois a gente faz o acabamentinho aqui, ó, com o pincel zero. Mas vamos esperar secar para ver o resultado. Antes de fazer o acabamento. Vou adiantar essa folha e depois vamos fazer o laço do outro lado. Eu falei que ia adiantar a folha, mas aqui, ó, eu tenho uma dobrinha. Então, ó, já coloquei aqui o oliva, já coloquei o oliva, já coloquei o oliva. Agora, eu vou colocar um pouquinho aqui embaixo da dobrinha, olha. Vou completar aqui com o azul. Vou completar aqui, misturando no oliva um pouco do azul. Agora, com o pincel sujinho, eu vou fazer a beiradinha de fora da dobrinha, mas deixei ali o espaço. E aqui, lembra que era o lugar do azul? Então, eu já vou deixar um pouquinho mais azulzinho aqui em cima da folha. Agora, eu lavei o pincel e vou colocar o amarelo bebê para fazer a luz. Amarelo bebê. Eu venho aqui, de fora para dentro, deixando essa ranhura bonita. Eu gosto. E agora eu venho aqui, ó, no centro, faço uma linha paralela com aquela que eu tinha de oliva e puxo para fora, deixando a ranhura também. Pego um pouquinho de tinta só de um lado do pincel, ponho esse lado para cima e saio da linha, cresço e termino na linha. Dou uma esfumadinha aqui e tá pronta a nossa dobrinha. Vamos para a fita do outro lado. Aqui, a fita começando com o rosa escuro. Aqui, esse pedaço da fita, ele tá por trás da flor e tá por trás aqui, ó, dessa laçada. Essa laçada tá por trás da folha, pedacinho ali por trás da flor. Ó, já vou deixar aqui pelo meio, assim, eu vou crescer um pouquinho do rosa, rosa escuro. Aqui temos uma dobra. Essa dobra vai ficar escurinho, mais escurinho aqui. Vou deixar bem assim mesmo. Depois aqui a gente tem assim um afundadinho. Eu vou colocar um pouquinho do escurinho aqui, ó. Desse lado aqui é o azulzinho.
Então, eu vou fazer assim, eu vou colocar bem nessa altura aqui o rosa e eu vou limpando pra dentro, ó, sem preencher até embaixo. Agora, o rosa aqui de novo, porque esse é o pedaço da perna do laço que saiu por aqui. Vou puxar um pouquinho ele aqui, ó. Depois aqui eu tenho a dobra. Eu vou puxar um pouquinho. Vou puxar um pouquinho aqui também. Acho que eu vou fazer até aqui esse lado mais escuro. Lavo meu pincel e venho correndo com o rosa bebê. Começo por aqui. Lembra que não precisa chegar na beirada, mas tem que dar uma boa esfumada em cima do rosa escuro. Mais um pouquinho. Vou pôr aqui. Agora, toda essa linha não precisa chegar na borda, mas dá uma esfumada para cima do rosa escuro, para ele não ficar tão forte. Agora aqui. E agora aqui. Lavo o pincel e venho com o branco puro. Primeiro, aqui nesse pedacinho. Segundo, eu vou colocar aqui nesse espaço, ó, de um lado no outro. Agora, aqui. Fiz assim, né? Agora, eu vou pôr o pincel pra cá, ó. Com um pouquinho de tinta na borda, pra fazer esse contorno. Contorno do lado de fora. Sempre contorno, eu gosto de pôr o pincel pra frente, ó. Aqui, esse pedaço. E agora aqui a pontinha. Depois que secar, se você achar que o seu ainda ficou escuro, você pode fazer uma luz seca. É a luz... Tem um vídeo que eu ensino a fazer luz seca. É uma luz depois que o trabalho já tá finalizado. Ou você pode fazer uma sombra seca, que é uma sombra quando você acha que ficou muito desbotadinho, sem vida, aí você pode colocar mais sombra. São recursos que a gente usa para nossa pintura ficar bonita. Bem de leve, você pode até passar o teu pincel com o branco sobre aquela parte rosa escuro. No teu risco, acho que eu vou cortar um pouquinho disso aqui, ó. Tô achando que essa dobra ficou muito larga. Agora eu já posso colocar aqui o azul. Azulzinho no cantinho. E passou aqui, ó, pro outro lado. Agora, eu vou riscar aqui no meio, que eu não coloquei aqui, mas o hibisco tem esse detalhe no centro, no miolo, é um pouquinho mais escuro. Então, no teu risco vai, tá? Eu vou preencher com o pincel número 10, com o rosa bebê, eu vou preencher toda a parte aqui das pétalas. E aqui eu vou fazer assim, ó. Tá vendo o risco? Eu não tô parando exatamente em cima. Eu coloco mais pra cima, depois eu limpo o pincel assim, ó, pra dentro. Agora, com essa base de rosa bebê pronto, peguei um pincel número 6 e eu vou usar o vermelho bebê
para fazer a sombra. A sombra é sempre por trás. Esta pétala e esta. Essa daqui tá por cima dessa, tá vendo? Porque ela tá com a linha inteira. Essa daqui chegou aqui e parou. Então, quem vai levar a sombra é a que tá por trás. Um pouquinho só do vermelho bebê. Aqui a gente tem uma dobrinha. A dobrinha é quando ela vira. Quando ela vira, ela vai lançar sombra no que tá por baixo. Também, olha só. Aqui, esta ficou por trás. Um pouquinho de sombra nela. Desse lado aqui também tá por trás. Ela vem até aqui, ó. Então, a sombra é o recurso que a gente tem para fazer o efeito tridimensional. Essa daqui, ela tem uma dobra aqui. Então, aqui vai ficar escurinho. Aqui vai ficar escurinho. Você coloca a sombra, sempre vai dando uma esfumadinha. Coloca e dá uma esfumadinha para fora. De forma que essa tinta fique só de um lado. Não pode passar para o outro lado. Aqui, esse que tá por trás, ó. Dou uma esfumada. Aqui temos uma dobrinha também. Embaixo da dobrinha sempre vai ser mais escurinho. Aqui, esta aqui que ficou por trás. Agora eu vou fazer um detalhezinho. Eu vou pegar só um pouquinho de tinta assim, ó, do ladinho do pincel. E todo lugar que tiver altinho, que tiver pra fora, eu vou pôr um pouquinho de tinta assim, ó. E vou esfumar pra dentro. Tá vendo aqui, ó, tem um altinho, um gordinho. Eu coloco um pouquinho da tinta bem aqui nesse ponto. Peguei muita tinta. E venho fazendo isso aqui, ó, em direção ao miolo. Isso vai fazer movimento. Aqui também. Na verdade, em todas elas eu vou fazer isso aqui. Eu pintei um pano, agora, recente, um pano de prato com... Não é aqui, é aqui. Um pano de prato com esse bisco. E ele ficou muito bonito. Daí a cliente pediu que eu pintasse a toalha para ela com esse mesmo motivo. Aí eu dei uma arrumada no risco para ele ficar compridinho, né? Porque lá no pano ele é mais aberto. Mas é uma versão daquele risco. E aqui eu modifiquei as cores também. Aí, agora, vou colocar mais aqui. Nesse aqui, eu vou colocar um pouquinho aqui também, ó. Ficou sombra aqui e sombra aqui, mas depois a gente resolve isso. Agora eu vou lavar o pincel e eu vou trabalhar com o branco. O branco vai fazer a luz. Então, sempre no lugar que ficou o rosa puro, pode ser colocado um pouquinho do branco. Ó. Você vai colocar esse branco e vai dar uma esfumada também. Aqui na dobrinha, a beiradinha fica mais branquinha. Aqui, ó, um fundinho, um pouquinho do branco. Aqui outro fundinho. Se no altinho é escuro, no fundinho é claro, é luz. Você coloca a tinta e dá uma esfumada. Não deixa a tinta muito com linha. Você tem que esfumar.
Aqui tem outra dobrinha. Fundinho. Aqui tem um espaço que tá por cima. Ó, eu vou dando pinceladinhas de branco só para acentuar a área de luz. Procura deixar esse branco assim, ó, bem em cima do risco, para já ir cobrindo, né? Porque senão depois tem que voltar retocando tudo. Agora eu peguei um pincel menorzinho, peguei o número 2. E eu vou usar o vermelho bebê aqui, ó. Vou fazer esse movimento para fora. Coloco a tinta aqui e puxo. Aqui já é bem mais... Aqui, essa pétala, ela tá de frente. Aqui, ó, aqui é o fundo. Então, aqui vai ficar mais comprido esse vermelho. E essa beiradinha aqui fica cheia de risquinhos mesmo. Cheia de pontinhas. Agora, ali naquele cantinho embaixo, eu vou colocar um pouquinho do vinho. Eu nem lavei o meu pincel. Ó, o vinho vai fazer o mesmo movimento que o vermelho. Agora, ainda com esse pincel número 2, eu vou pegar um pouquinho do vermelho e vou fazer essa haste aqui. Eu vou tirar bem aqui do centro. Olha. Lavo meu pincel. Eu vou colocar uma luz com amarelo bebê. Aqui, bem em cima dele. Comecei do centro, vim para baixo. Não precisa chegar até ali. E para cima. Aqui para baixo, na verdade, ele some assim, ó. Só tirei ali o contorninho. E agora, todo o acabamento com pincel 0. Eu vou começar por aqui, amarelo ouro, e vou fazer aqui, ó, muitas pintinhas. Esse é o pistilo do hibisco. E isso daqui é o pólen. Quando a gente vê assim de close, ele fica tipo um bastãozinho. E aqui em cima a gente vê assim, ó, 3, na verdade são 5 pontinhos desse, são 5 vírgulas, mas aqui eu vou deixar 3 porque a gente tá vendo de lado. E vou colocar também algumas pintinhas com o vermelho em cima desse amarelo. Não precisa ficar acertando, tá? Mas assim, ó, fica meio caramelo, onde encontra as cores. E agora eu vou pegar o pincel 0 e com o branco eu vou fazer como se fosse um contorno, mas não é um contorno total. Você viu aqui que eu coloquei? Evita começar colocando aqui na área escura. Começa aqui, ó, no branco. Aí aqui você some. Ó, no branco, sumiu. Aqui no branco, sumiu. Aí aqui na voltinha, eu vou colocar basicamente aqui a nela inteira. E deixa assim, não deixa muito lisinho, muito desenhado não, tá? Um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Essas partezinhas assim, ó, traga o teu 0 com branco, entra dentro do vermelho, atravessa o vermelho. Aqui um pouquinho. Evita deixar muito liso, muito redondinho, tá? Porque aí não vai caracterizar essas dobrinhas, esse movimento, porque essa flor...
é muito leve. Então, o vento faz esse movimento e a gente consegue isso com a luz e a sombra. Eu acho que lá no pano eu fiz isso daqui ao contrário. Eu fiz o escuro aqui e o claro aqui. Mas tanto faz. Contanto que dê movimento. Acho que eu desci muito ali com aquele branco, então eu vou tirar um pouquinho com um pincel maior para ficar um pouquinho mais apagado ali dentro. Aí, e vamos acentuar aqui também o pistilo. Isso. Então, a flor tá pronta. Agora eu vou fazer uma luz seca aqui, ó, nessa fita. Luz seca nada mais é do que você colocar tinta novamente, só que não é pegar a tinta e preencher. Você vai trabalhar de pouquinho. Você coloca ali bem no contorno, por exemplo, e você vem limpando o teu pincel. O que que isso vai fazer? Vai realçar o branco, vai realçar a luz e não vai interferir na sombra. Olha, viu? Aqui eu já fiz e não interferiu na sombra. Agora eu vou fazer aqui na pontinha. Eu não trago tinta até aqui. A tinta, ela vem sendo esfumada e o branco acaba ficando no mesmo lugar que tava. Ele só fica um pouquinho mais acentuado. Vai limpando o pincel, limpando, limpando, não pode deixar divisão. Ah, eu não tô... Acho que vocês perceberam, minha voz tá meio ruim, porque não sei se eu tô com resfriado, se é alergia, mas tô aqui, trabalhando de pé. Ó, tô colocando agora com pincel zero um contorninho. Olha só, ali já tá legal. Agora eu vou colocar aqui. Você viu a diferença como ali também bem mais branquinho? Então agora você vai ver aqui também. Não é sempre que eu faço isso, mas em alguns trabalhos eu gosto de deixar assim bem acentuado a cor, e o acabamento também melhora bastante quando a gente faz isso. E agora com o pincel zero eu vou fazer aqui essa passagem aqui, ó, da pontinha. E esse lado aqui eu vou usar um pouquinho do rosa bebê. Bom, isso daqui eu vou fazer do outro lado na fita também. Mas agora eu vou fazer aqui na folha um acabamento também com o pincel zero. Ó, aqui onde eu tenho essa linha do centro, eu vou fazer as ranhuras. Eu vou fazer aqui, ó, um contorninho assim, um semi-contorno, né? Aqui no meio, vou passar aquela linha, algumas ranhuras. Aqui, ó, eu tenho o azulzinho que tá subindo aqui em cima da folha. Eu não vou terminar a folha, né? Porque é a florzinha que vai ficar ali. Aqui eu tenho o cabinho daquela folha lá de cima, que tá saindo por baixo da fita. Aqui eu tô passando por baixo da fita. Eu posso ainda dar mais uma incrementadinha com o amarelo bebê aqui, tá vendo? Essa parte tá por cima dessa. Então, eu posso fazer isso aqui, ó. Ao invés de fazer só com o livro, eu faço com um pouquinho do amarelo bebê também. Aqui no centro, eu posso dar uma melhoradinha
com mais um detalhe com o amarelo bebê, um risquinho. Agora eu vou mostrar para você aqui, ó, a florzinha. Eu vou usar um pincelzinho pequeno, vou pegar aqui o número 2 e eu vou reforçar alguma batidinha de azul, ó, daquele lugar mesmo que já tava, que a gente fez no fundo. E agora eu vou fazer a florzinha com o pincel 0. Peguei outro pincel, porque aquele já tava molinho, esse daqui ainda não molhei. Eu vou fazer uma florzinha assim, ó, 5 pétalas, só que perceba, é bem juntinho. Você pode colocar algumas assim de estrelinha assim, só. E algumas assim, ó, viradinhas, com 3 pétalazinhas. Pelo meio, pode fazer um batidinho só. Não precisa colocar muita flor. Não coloque florzinha na beira. Deixa sempre assim, mais aqui nesse fundinho. Ó, um batidinho, fazendo assim um rabinho. Fica bem gracioso, fica bem delicado. A florzinha, as pétalas delas ficam juntinhas. Não deixe assim largo. E não é fundo de pincel e não é ponto, tá? É pétalazinha. Aqui, ó, no miolinho eu vou colocar o amarelo ouro. E é assim que eu vou fazer em todo lugar que tiver o batidinho azul, que a gente já deixou enquanto estava fazendo o fundo. Eu vou terminar agora tudo isso e mostro para você o trabalho concluído. Trabalho concluído. Esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Se você gosta desse conteúdo, você pode apoiar o canal Sonalu Pinturas financeiramente. E para você que já me apoia, muito obrigado!